nós temos esta noite a alegria de recebermos um amigo antigo de movimento espírita aqui de Rio Preto. Trabalhava conosco aí no movimento de mocidades espíritas. Então, é um companheiro muito querido, Sivaldo Mariano, da Casa de Maria, de Ipiguá. Ele fará a palestra para nós nesta noite. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Que a paz de Jesus esteja conosco. É uma alegria imensa podermos estar juntos aqui para falarmos, para conversarmos, para trocarmos ideias a respeito dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós buscamos trazer hoje uma mensagem sobre comportamento e quem sabe ao final desse nosso diálogo aqui, desse nosso monólogo talvez, né, nós possamos chegar a algumas conclusões ou algumas definições que possam ser úteis para nós no decorrer de nossa existência. Porque o que vamos falar é apoiado naquilo que os espíritos amigos nos passaram, nos trazem a mensagem através do Evangelho e através da doutrina espírita. No Evangelho de Jesus, no capítulo 26 de Mateus, versículo 73, ele diz assim que logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro estava naquele momento crítico em que Jesus fora preso, e ele então se imiscuiu entre aquelas criaturas que estavam ali para comentar e para ver todo aquele julgamento. E então uma daquelas criaturas, uma daquelas servas ali, de daqueles que eram juízes ali, olhou para ele e falou assim, que ele era um daqueles que acompanhava o Cristo, que ela o havia visto. E ele então negara veementemente, né, que ele não conhecia o Cristo, não tinha nada com ele. Depois saiu ali da intimidade da casa, daquele átrio interno, e foi para um átrio externo, né, um pátio externo, e novamente foi indagado. E novamente ele então negou que ele conhecia Jesus. E assim foi, segundo a narrativa de Mateus, por 3 vezes ele então negou Jesus. E nós então ficamos assim, meditando sobre isto, porque o nosso comportamento, na verdade, nos define. Pedro, naquele momento, ele se viu traído pela maneira de falar, segundo diz Mateus aqui no Evangelho. E nós também, obviamente, através do nosso comportamento, denunciamos, como diz o texto, quem somos nós. Através do nosso diálogo, da nossa fala, através da nossa maneira de se expressar, de ser, a gente passa para os outros, para aqueles que estão no nosso entorno, aquilo que nós somos. A maneira como nós reagimos às manifestações externas, às situações, às atitudes alheias, nós damos a entender quem nós somos, o que nós já conquistamos, o que nós temos dentro de nós. Joana de Ângeles, ela traz-nos alguns ensinamentos em torno do comportamento, né? E nós vamos, então, pensar assim, o que é nosso comportamento? É o procedimento, como nós já falamos, né? Face a estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimos, ou a uma, digamos assim, combinação de ambos. Caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo, animal, órgão ou instituição perante o meio em que está inserido. Trata da forma que as pessoas ou organismos procedem perante os estímulos em relação ao entorno. Como é que nós procedemos no nosso dia a dia com relação àquelas criaturas que fazem parte da nossa vida? Como nós somos em casa, no lar? Como é o nosso comportamento com aqueles que são os nossos entes queridos? Será que são tão queridos assim, conforme a gente demonstra no nosso dia a dia? Será que nós realmente
tratamos eles com a deferência necessária, com o cuidado necessário, com o carinho necessário? Ou será que a gente ainda tem aquelas manifestações, aqueles ímpetos de ira, de cólera ou de intolerância para com estes que fazem parte da nossa vida, das nossas experiências diárias, cotidianas? Como é que nós reagimos quando as pessoas fazem coisas que nós não aceitamos ou que nós discordamos simplesmente, que nós achamos que não é a maneira correta, que não é aquilo que nós esperamos delas? Às vezes falam assim, nossa, eu esperava mais de você, né? Ninguém nunca ouviu essa frase, né? Mas, às vezes, a gente ouve, né, por aí, as pessoas dizendo assim, com relação àqueles que são os conhecidos, os amigos, os companheiros de trabalho, ou de escola, ou de lazer até. E nós temos essa dificuldade muito grande ainda da aceitação das pessoas como elas são. Porque nós, obviamente, achamos que o modelo perfeito, a criatura ideal, é aquela que se parece muito conosco, ou que seja realmente igual a nós, que pense aquilo que nós pensamos e que gosta do que gostamos. Mas, diz Joana de Ângeles que essa diversidade e essa busca nossa, essa insatisfação nossa em querer sempre mais as coisas, é que faz com que nós progridamos, com que nós evoluamos. Se nós fôssemos satisfeitos com tudo o que existe, se a gente simplesmente achasse que tudo está certo, que não precisa mudar nada e que tudo nos satisfaz na medida exata, então nós nos acomodaríamos e não haveria de nossa parte nenhum lance de progresso, não haveria nenhuma manifestação de melhoria na nossa vida. Eu ficava me questionando realmente sobre isso, né? Poxa, fala assim, o espinho da insatisfação. Como que o ser humano é insatisfeito? Como que a gente está sempre insatisfeito com as coisas? A gente sempre quer mais e melhor. A gente sempre quer alcançar o próximo degrau. A gente quer sempre estar acima. A gente quer sempre que as coisas sejam de uma maneira mais harmônica ou mais equilibrada, ou que elas sejam de forma a nos contentar e a nos trazer a alegria que esperamos para os nossos corações. Mas nem tudo é assim. Na maioria das vezes não é assim. Quantos de nós poderíamos aqui, com facilidade, narrar experiências que foram para nós difíceis, que nos trouxeram dissabores, que nos trouxeram tristezas ou amarguras, que nos deixaram em situação de, digamos assim, abandono às vezes até, né, de angústia, mas que nós vencemos, mas que nós superamos, porque nós não ficamos naturalmente detidos nesse sentimento ou nessa situação, porque nós aspiramos a algo melhor, porque nós desejamos algo melhor para nós e para os outros. Então, quando a gente sai da zona de acomodação, de conforto, a gente consegue dar um passo a mais. Nós já conhecemos a frase célebre do Einstein, né? Todo mundo já conhece, né? Não adianta querer, né, resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, óbvio. Mas nós ainda fazemos muitas vezes as mesmas coisas e esperamos que mude. Não porque nós não entendemos a frase do Einstein, não porque a gente não compreenda que é preciso fazer algo diferente, é porque realmente a gente não quer fazer o esforço. Os espíritos amigos nos falam que nós poderíamos vencer as nossas dificuldades, as nossas tentações, os nossos vícios, com um pequeno esforço, está lá no livro dos Espíritos. Mas eles dizem que nesse pequeno esforço a gente ainda se dá o prazer de fazer. É porque nós ainda, apesar de compreendermos a mensagem evangélica, eu acho que todos nós compreendemos a mensagem do Cristo, né? Todos nós compreendemos os 10 mandamentos do Moisés, todos nós compreendemos o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Nós já entendemos a frase do Cristo, amar o próximo como ele nos amou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas será que a gente realmente compreendeu isso profundamente? A gente entronizou isso daí, nós guardamos isso dentro da nossa mente e a qualquer momento essa frase ou esse sentimento ele vem à tona, ele surge no momento necessário, a hora que a gente precisa?
ou a gente esquece na hora que mais precisa? Na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora em que nós estamos passando por alguma situação realmente complicada, isso aí nos vem à mente de maneira clara, tranquila e imediatamente? Eu acho que não. A hora que a gente está passando pela provação, a hora da dor, a gente esquece. A gente esquece de Deus, a gente esquece dos conselhos dos espíritos amigos e a gente fica lembrando de quem? Da dor. Né? Quando a gente vê um ente querido voltar para o mundo espiritual, a gente esquece dos ensinamentos dos espíritos e chora porque a gente sente que perdeu aquela criatura muitas vezes. Ah, mas você não é espírita? Sim, a gente é espírita, é claro que a gente sabe que a vida prossegue, mas dá a sensação de perda ainda, né? Jesus não chorou quando disseram que Lázaro havia morrido? Bem, nós temos um sentimento de amor, mas que esse sentimento de amor não seja um sentimento de apego. Que a gente não sinta a perda de alguém, mas que a gente sinta que houve uma separação momentânea, porque não há a perda de fato. A gente depois vai passar para lá. Todos nós vamos desencarnar. Ninguém vai ficar. Todos nós vamos passar para o mundo espiritual. Hoje estamos aqui, uma situação X ou Y aí, entretanto, todos nós, sem exceção, vamos ter que fazer essa grande viagem. E alguns fazem antes de nós. A gente não gostaria. Eu tenho um familiar que fala assim: eu não quero ver nenhum filho meu morrer. Eu quero morrer antes deles. Não é assim que acontece, né? Não é assim. Então a gente tem que estar preparado para que, quando essas coisas acontecerem, a gente saiba passar por elas. A nossa conduta deve ser sempre aquela de quem já entendeu de que nós somos seres imortais. Mas como nós estamos vendo só o plano físico e a gente não entende ainda muitas coisas no mundo, no campo atômico, no campo das moléculas, no campo do invisível, das forças que regem o universo e a vida, a gente pensa que tudo se resume na matéria. Nós achamos que nós estamos condicionados a uma vida material e acabou aqui, e então perdeu-se, porque a gente não vê mais aquele ser na forma material. E não consegue ver, a não ser que seja um médium, vidente, né, na forma espiritual. Ou nos momentos de sono, né, de sonho, quando nós deixamos o nosso corpo físico. Mas essa sensação que nós guardamos ainda de perda, de inconformação, deve ser trabalhada dentro de nós. Porque senão nós sofremos muito. Quando nós achamos que aquela criança que deixou a vida física, que partiu pequenina para o mundo espiritual, é alguém que nós nunca mais vamos ver, é alguém que nós tínhamos sonhos, aspirações para ela, e nós não entendemos que aquele era o momento dela ir, que ela já passou, que ela já cumpriu a sua tarefa aqui na Terra, então fica muito difícil. Quando nós achamos que ela deveria passar por todas as experiências, todas as etapas que nós já passamos, quem sabe se ela já não passou? E às vezes ela está assim, passando agora por um momento breve aqui, para nos trazer algumas lições. Conhecemos um caso assim, narrado por um espírito, de uma criança que trabalhava para que houvesse, dentro de uma família, a regeneração do caráter de algumas criaturas. Elas pudessem se espiritualizar, elas pudessem deixar de valorizar tanto o dinheiro, a matéria, os bens, e pudessem voltar os seus olhos para uma vida mais no campo da espiritualidade. Então, ela desencarnou, ainda criança, e depois no mundo espiritual foi concedido a ela a permissão para que reencarnasse novamente e que vivesse por mais 5 anos aqui na Terra, mas numa condição nada invejável. Renasceria na África, fruto de um estupro, e contrairia naturalmente com naquela situação o HIV, e deveria depois, nesse pequeno tempo, trabalhar esses corações que ela queria modificar aqui na Terra. E essas criaturas que eram aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, segundo a história, vão fazer uma visita à África numa campanha de fraternidade, né,
convidado por outros que já estavam embrenhados no trabalho, e chegam lá. Chegando lá, naquela situação desconfortável, de guerra, conhecem essa criança, e o amor dessa criança é tão grande, que envolve aquelas criaturas daquela casa, daquele lar. A senhora e o senhor, né? O esposo e a esposa, e então eles se veem tocados por aquele espíritozinho, aquele menininho, e se modificam. Quando veem aquela criança, eles estavam tentando proteger, simplesmente deixar novamente a vida física, voltar para o mundo espiritual e deixar gravado neles a mensagem da ternura, do respeito, do amor. Tudo tem uma finalidade. Nada é vão. Tudo que nós passamos aqui, vivenciamos aqui, tem um porquê. Muitas vezes nós indagamos, por que é que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que agir de maneira correta? Qual é a recompensa? Qual é o meu ganho com tudo isso? Em fazer as coisas de maneira certa. Se muitas pessoas não têm esse comportamento e não têm essa atitude de ver no próximo alguém que mereça respeito, que mereça ser tratado com carinho, que mereça ser tratado como alguém como eu gostaria de ser tratado. E nós sabemos que à medida em que nós vamos conhecendo o Evangelho de Jesus, e que nós observamos as bem-aventuranças, e que nós observamos quando ele fala dos mansos e dos pacíficos, que herdarão a terra, ele faz referência a estes seres que já entenderam a mensagem do amor. A estes que já entenderam que nós precisamos trabalhar no bem. E verificamos que há então 4 elementos importantes aí que nós poderíamos catalogar a fim de que a gente perceba que nós podemos mudar toda a nossa vida se nós adotarmos esses 4 elementos. Um deles é a tolerância. Nós já falamos sobre eles aqui, mas vamos falar de maneira mais clara. Essa tolerância que é a capacidade de aceitação e de convivência com o diferente. No mundo, será que nós temos dificuldade de aceitar as pessoas diferentes? Será que nós temos dificuldade em aceitá-las e conviver com elas? Não só aceitar, mas conviver? Eu sei que aqui nesse meio em que nós nos encontramos, e esses nossos irmãos internautas, obviamente, têm já uma tolerância maior quando veem criaturas que não partilham das mesmas opiniões, que não têm o mesmo partido político, que não têm o mesmo time de futebol, que não têm a mesma paixão pelas artes ou pelas ciências que eles têm, que não partilham de pensamentos, que não comungam de ideias que eles partilham e comungam. Mas nós precisamos imaginar que sem a tolerância seria impossível a vida em sociedade. Não é? Começa em casa. A nossa tolerância, como nós começamos o nosso diálogo aqui, o nosso discurso, falando sobre o lar. Nós temos tolerância com as crianças quando elas mancham a toalha, quando elas quebram o copo, quando elas tropeçam e bagunçam as coisas. Nós temos tolerância com o adulto quando a gente passa uma mensagem, dá um aviso, um recado, e ele não ouve, ou ele não entende e não faz aquilo, e depois a gente fala assim, mas eu te falei, e a gente fica chateado, nervoso, bravo, às vezes porque aquela pessoa não entendeu o nosso recado, porque ela não atendeu ao que nós pedimos para que ela fizesse. Tolerância nasce aqui dentro de nós, na consciência, na capacidade de compreendermos que todos nós somos diferentes uns dos outros. Nascemos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes. Mas depois, nessa jornada toda, ninguém mais se parece. Ninguém mais é igual. E é isso que faz essa beleza da vida e da natureza, essas diferenças. Porque é convivendo com o diferente, é convivendo com situações diferentes, é que nós crescemos, é que nós aprendemos. Se fôssemos todos iguais, se
fossem todos minions aqui, né? Então, aí não haveria graça nenhuma, né? Se fôssemos todos da mesma cor, todos falássemos a mesma coisa, não teria nenhuma graça. É preciso que a gente seja diferente um do outro, para que a gente aprenda um com o outro, para que a gente cresça e ajude o outro a crescer. Porque nisso é que está o grande trabalho nosso. E sem esse outro elemento que nós vamos falar agora, que é a caridade, é impossível também que a gente cresça espiritualmente, que a gente evolua espiritualmente. Por isso que Jesus trabalhou a caridade de uma maneira especial. Ele foi caridoso o tempo todo. Nós já entendemos com os espíritos superiores o que é a caridade segundo a entendia Jesus, que é, né, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. 3 coisinhas básicas, simples, fáceis de serem atendidas, não é verdade? Benevolência para com todos. Todos nós somos bons com todo mundo, não é verdade? Não é só com aqueles que a gente ama, né? Com os estranhos também? Ou não? Não, não é verdade. A gente não é. Outro dia uma pessoa falou assim, você me ama? Falou para uma pessoa estranha. Estavam falando sobre o amor e a pessoa falou assim, eu te amo. Não, você não me ama. Você não me conhece. Você não convive comigo. Se você convivesse comigo, se você me conhecesse, você não diria isso, acredito. Você está falando porque é simples falar, é fácil falar. Mas realmente amar é algo que exige muito mais do que simplesmente a frase eu te amo. É preciso sair de si mesmo e adentrar o outro. E perceber as necessidades do outro. E trabalhar para que o outro possa ser feliz. Então isso é amor. E nós ainda temos dificuldade nesse item, ainda nesse campo. A gente pensa que o amor é simples, é fácil. O amor é algo mais complexo que existe. Embora nós devamos fazer dele algo mais simples possível. Né? Os espíritos amigos contam, André Luiz fala, que num trabalho de assistência, para ele entender o que é o espírito que ama, estavam só os mentores espirituais ali, aqueles que conheciam as necessidades daqueles envolvidos na problemática que eles estavam atendendo. Era um caso de desobsessão. E então chegou no final de tudo aquele, no desfecho de toda aquela situação, quando um espírito que seria o responsável mor por toda aquela perseguição que ele estava movendo ali, então eles falaram assim, agora, para lidar com ele é preciso alguém que já ame, que tenha amor. Eu fiquei pensando, poxa vida, não são mentores espirituais? Não tem todo o conhecimento ali, psicológico, cristão, de tudo, e agora estão dizendo que precisa de alguém que ame para poder auxiliar essa criatura que é responsável por todos esses atos de perseguição e dor? É preciso. Então nós vamos chamar agora uma irmã nossa que vai atender essa situação. Então o Espírito se materializou ali, luminescente, e quando o obsessor viu aquele Espírito, ele no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, sacou de uma espada, ele tinha materializado, entre aspas, materializado ali, que guardava consigo ali como uma formação mental, né? Ele então disse para ela, desembainha a tua espada. E o Espírito disse assim, a minha espada, foi dirigindo a ele, é a do amor. E nisso o Espírito quedou-se. Ele caiu, genuflexo, e então ela foi até ele, e ele então, como que desmaiou ali, pegou ele no colo e levou para as regiões espirituais, onde ele iria, naquele momento, ser encaminhado à reencarnação, a um trabalho, a um processo da reencarnação. Então, amar parece simples, mas quando nós vemos alguém que tem imenso ódio e a gente não consegue lidar com ele, quando a gente vê algo que mova de alguma forma as energias negativas da vida e a gente não consegue quebrar essas energias, não consegue iluminá-las, transformá-las, é porque a gente ainda não tem esse amor necessário. Quando a gente vê alguém que está irado, que está nervoso, desequilibrado, a gente não consegue fazer com que essa pessoa volte para o campo do equilíbrio e da paz interior, a gente ainda não entendeu, a gente ainda não vive
o amor verdadeiro. Mas todos nós guardamos amor dentro de nós. Pode ser em doses menores, mas nós temos. Vocês nunca passaram por uma situação em que as pessoas olham para você e falam assim: nossa, sabe que estando na sua presença, eu percebo uma paz muito grande, eu sinto uma paz muito grande. É mesmo? Já passaram por isso, né? Acho que todos nós já passamos por esses momentos, né? De ter alguém que chega perto da gente e fale isso para a gente. E aí a gente nota aqui a palavra do Evangelho, né? Que fala aqui que o modo nosso nos denuncia. Denuncia que nós já entendemos a proposta do Evangelho de Jesus. Nós já entendemos a proposta dos espíritos superiores. E se a tolerância é um desses elementos que nós precisamos ter, e a caridade é outro, o trabalho é não menos um elemento importantíssimo para nós, porque é um fator de equilíbrio para o nosso espírito. O trabalho na questão 675 do Livro dos Espíritos, dizem-nos os espíritos superiores que ele pode ser denominado como toda ocupação útil. Toda ocupação útil para os espíritos superiores, na visão deles, é um trabalho. Então, uma conversação elevada, útil, é um trabalho. Qualquer coisa que nós façamos que possa gerar benefício para alguém, para o universo, para a humanidade, é um trabalho. O trabalho não é só o esforço físico, mas é toda a energia que nós mobilizamos, é toda a ação que nós tenhamos que vai gerar algo de bom, que vai facultar para alguém crescer, se melhorar. E, se o trabalho é o terceiro item, o outro é a fé. Caminhar sem fé na vida e no mundo, eu penso que seja muito difícil, muito complicado. Quando a gente perde a fé e a esperança, vamos colocar a esperança junto aqui, né? Então a gente fica travado. E o que é fé? Se não essa nossa fidelidade. Fé significa fidelidade, né? Fidelidade a Deus, aos nossos compromissos, à nossa consciência, ao nosso eu, ao universo, às leis divinas ou naturais expressas em O Livro dos Espíritos. Quando a gente segue isso com a naturalidade precisa, quando a gente vive essas leis de Deus dentro de nós da maneira mais simples e mais óbvia possível, então nós encontramos dentro de nós um norte, algo que nos assegura a estabilidade e o equilíbrio. Essa fé de que nós não estamos só. Quantas vezes nós sentimos solidão? Quantas vezes a gente se deprime, a gente se angustia, a gente vive num estado depressivo porque nós achamos que nós estamos como que largados aí na vida, no universo, sem nada nem ninguém que nos compreenda ou que nos auxilie, que nos ajude, que nos melhore. Jesus disse: eu e o Pai somos um, ou o Pai e eu somos um. Essa nossa ligação com Deus é importantíssima, é muito importante. Isso é que vai trazer o nosso eixo de equilíbrio. Se a gente não tiver essa capacidade de, todos os dias, deixarmos um momento reservado para a oração, para a meditação, nós não vamos conseguir, eu penso, esse equilíbrio que nós buscamos tanto, que nós almejamos tanto. Então pode ser quando a gente vai se deitar, fazer aquela reflexão que Santo Agostinho nos convida a fazer, os nossos atos, ou pode ser quando nós nos levantamos, ou antes de nos levantarmos. Divaldo fala assim, que antes de nós colocarmos os pés no chão, a gente deve então se colocar em posição de meditação e de oração. Porque quando a gente coloca os pés no chão, o magnetismo da terra é muito forte. E então a gente se liga já às coisas da terra. E aí nós não temos mais o pensamento livre, muitas vezes, para podermos alçar voo no campo da espiritualização, da espiritualidade. Então, esse nosso ato de buscar Deus através desta respiração compassada, dos pensamentos de tranquilidade, de paz, de serenidade, é muito importante.
Isso nos assegura, muitas das vezes, durante o decorrer de todo o nosso dia, o nosso equilíbrio. Quando a gente já levanta atribulado, já sai correndo, já sai trombando com as coisas, né? Nossa, perdi a hora, né? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e já sai, já coloca a pasta na escova, já pega uma roupa ali e começa. Então, já está na contramão da própria paz, já está desesperado para dar conta das coisas, quando nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de serenidade. É muito difícil viver aqui, nesta vida nossa, nesse mundo nosso, sem guardar dentro de si um tanto de serenidade. E a serenidade, a gente já sabe que a gente consegue ela fazendo as coisas certas, no tempo certo. A gente é sereno quando a gente vai fazer alguma coisa e faz bem feito. A gente adquire a serenidade. Você vai colar hoje não se cola mais selo no envelope, né? Antigamente se colava, né? Só dei um exemplo assim, eu lembrei agora, né? Você vai colar um selo, você vai colar uma figurinha, você vai colar qualquer coisa, cole perfeitamente, cole certinho, né? Então não coloque tudo torto em qualquer lugar. Você vai arrumar um objeto, você vai arrumar um livro, você vai colocar um livro, não coloque de qualquer jeito, não jogue. Coloque no lugar certo, de maneira correta. A hora que você olha, então você sabe onde está e você vê que está em perfeito estado. Quando a gente tem dentro de si essa capacidade de se auto-organizar mentalmente, então fica mais fácil de nós conseguirmos levar a vida melhor. E se nós não tivermos fé em Deus e em nós mesmos, é muito difícil, é muito complicado. Porque não é só ter fé em Deus, é preciso ter fé em nós também. E nós podemos muito, nós podemos mais. Né? Diz a música, né? Vamos lá fazer o que será. Então vamos fazer o que deve ser feito. Vamos acreditar que nós podemos. Se a gente entrega os pontos e acha que está difícil, eu não dou conta, não é para mim, para a próxima encarnação acho que vai dar certo. Não, é nessa, porque na próxima, nós estamos aqui agora, estamos reencarnados. Por que eu vou esperar reencarnar de novo, se eu já estou reencarnado para fazer alguma coisa que eu deva fazer? Por que eu vou deixar para fazer aquele curso que eu gostaria de fazer na próxima encarnação? Ou de aprender aquele ofício, ou de fazer as pazes com alguém agora, de pedir perdão ou de perdoar alguém? Por que eu vou deixar para a próxima encarnação? Ou lá para o mundo espiritual? Vai ser mais difícil. Aproveita enquanto estás a caminho, diz Jesus, né? Aqui, ó, quando nós estamos a caminho aqui, está mais fácil. Depois eu vou perder muita gente de vista aqui. Muita gente vai para lugares muito melhores que de onde eu vou, né? Para onde eu vou. E aí vai ser difícil encontrá-los novamente. Vou ter que esperar uma oportunidade, né? Durante muito tempo. Talvez alguns vão se transferir para outros lugares, outras regiões. E como faz? Que bom que agora eu estou com vocês. Que bom que agora eu estou com esse meu filho, essa minha filha, essa minha esposa, esse meu esposo agora. É o momento da gente se acertar. Depois talvez eu não consiga um tempo muito pequeno ou de maneira fácil. Talvez as coisas se compliquem mais. E nós precisamos entender que sem o perdão, sem essa conduta de tolerância na vida, nós não vamos conseguir muitas coisas não. Tudo vai naturalmente, parece, correr contra nós. Mesmo quando às vezes a bolsa está cheia, a conta bancária está cheia, quando a gente está com aquele carrão, naquela casa bacana, naquele condomínio chique, mesmo quando a gente já comprou aquele barco, aquele jet ski para a gente fazer aqueles passeios legais, mas se lá dentro a gente ainda não se ajustou com as pessoas com as quais convivemos ou que passaram pelas nossas vidas de alguma forma, então nós não vamos estar muito bem não. A consciência vai dizer que tem algumas coisas para serem ajustadas, para serem acertadas. Dinheiro não traz felicidade. Alguém fala assim, manda buscar. Não, manda buscar o conforto. A segurança física, talvez. Mas não traz para a gente a felicidade interior. A satisfação íntima. A alegria interior. O Aldir falou da alegria hoje na mensagem, né? Gente, é preciso ter alegria. Sem alegria a vida fica muito difícil. E viver de cara feia
viver emburrado, só cobrando os outros, é tão complicado, é tão difícil, né? As pessoas olham para a gente com antipatia. Nossa, esse indivíduo é muito azedo, né? Quem que pode com ele? Meu Deus do céu, o tempo todo dando duro, o tempo todo cobrando, exigindo. E a gente cria um monte de criaturas que olham para a gente, jogando chispas, né, para nós, jogando elementos deletérios de antipatia. É preciso que a gente se modifique. É preciso que a gente ajude, e não que a gente simplesmente cobre as pessoas. Ensine. Aquele que sabe, ensina o que não sabe. Aquele que tem, dá o que tem menos. Aquele que consegue dar 1000 passos, ajude o outro a caminhar. Aquele que não consegue caminhar nenhum. Né? Vamos dar uma força. Vamos ser um. Né? Ubuntu. Lembra dessa palavra? Quem conhece? Um. Só um conhece? Não, acho que tem mais gente, né? Só que não quis levantar a mão com vergonha, né? Então, lá na África, eles têm essa filosofia, nessa palavra que eles chamam de Ubuntu, que é assim, somos um. É isso? Então, tudo que acontece com você me afeta. Tudo que acontece comigo afeta também a você e afeta a coletividade, afeta os outros. Quando nós entendermos isto, então nós vamos querer que todo mundo seja feliz, que todo mundo viva bem, que todo mundo realize os seus sonhos, que todo mundo consiga tudo aquilo que deseja de bom e de melhor. A gente não vai ficar torcendo para que o outro tenha menos, para que a gente tenha mais. Nós vamos querer que todo mundo tenha. E nós precisamos ter, sim, ter essa compreensão perfeita da vida, de que nós somos todos irmãos e que nós buscamos aqui na Terra, nessa nossa existência, desempenhar o melhor papel possível no campo deste teatro que é a vida. Nós não queremos ser aqui os personagens do teatro, aqueles que são os vilões. Nós vamos ser aqueles que são os que ajudam os outros. Porque de vilão a terra está cheia. Né? De pessoas que nós ainda enxergamos como vilões, né, que são políticos, que são empresários, que a gente acha que são pessoas que trabalham contra. Tem bastante. Mas será que são? Por que são? Porque precisam da nossa ajuda para se tornarem melhores. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não formos exemplo, ninguém vai se melhorar, ninguém vai ser melhor. Então, que a nossa vida aqui na Terra seja essa grande mensagem. A nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos valores aqui, possam expressar o melhor para todos aqueles que convivem conosco. Não importam quem sejam, quais sejam. Que nós possamos ser aqueles que as pessoas olhem e tenham satisfação, alegria em nos ver, e não tristeza e pesar quando se encontram conosco. Cada criatura que esteja ao nosso redor, ao nosso lado, e venha ao nosso encontro, possa sentir-se melhor, possa sair da nossa companhia dizendo assim, nossa, eu ficaria a vida inteira do lado desse cara, dessa cara. Eu passaria o tempo inteiro com ele ou com ela, porque é tão agradável, é tão gostoso, é tão bom, e no entanto, muitas das vezes a gente esquece de sermos essa criatura doce que nós deveríamos ser, como Jesus o foi, como Jesus é. Né? E com o seu amor espalhou para todas as criaturas a doçura, a esperança, a fé, a alegria. O Evangelho é um hino de alegria para a humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos. Muita paz. Muito obrigado.